Muito requisitado, o ator Matheus Nastergalli nos fala dos 3 filmes que está envolvido recentemente. Big Jato, de Cláudia Assis, que está em cartaz no cinema perto de você. Mãe Só Há Uma, de Ana Mulaerte, com estreia prevista ainda esse ano. E Zama, da argentina Lucrécia Martel, que ainda não tem previsão de estreia. Confira. Lucrécia, Ana e Cláudio são 3 diretores que me interessam pessoalmente e que fazem um tipo de cinema que eu acho que é o cinema que vale a pena. Cada um a seu modo, apesar de totalmente distintos, são pessoas parecidas na maneira como encaram o fazer cinema e principalmente como encaram a importância do que é fazer cinema. Um pouco na medida que eu estava falando aqui, né? Eu acho que tanto Ana quanto Cláudio, e principalmente Cláudio, que eu conheço mais, de quem eu posso falar mais, com mais propriedade, e também Lucrécia, são pessoas que só filmam quando acham que é importante filmar. Isso é muito bacana. De onde veio isso? Tio Nelson que me deu, pai. Todos eles têm um senso de responsabilidade social muito grande. Isso me espantou. Isso sempre me espanta. Porque é raro hoje em dia um artista que bote isso como premissa. Tu acha que ficar numa salinha sentado, no ar-condicionado, sem suar a camisa nem nada é trabalho? A Lucrécia e a Ana são mais femininas por um lado, né? Tratam de uma outra maneira as questões delas. Mas são absolutamente políticas, tanto quanto o Claudão. Nós recebemos uma denúncia de que talvez você não seja filho da dona Aracinha. Você já tirou sangue? Não. Não tem um outro jeito de a gente fazer isso? Não foi adotado não, Pierre, você foi roubado. O cinema da Ana é muito político. O Que Horas Ela Volta é extremamente político. Esse que a gente fez, Mãe Só Há Uma, é extremamente político e é sobre a liberdade de ser. Baseado naquele caso Pedrinho, de um menino que foi sequestrado na maternidade, depois reencontrado pelos pais. Mas ela enxertou ali a questão da sexualidade. O cara já é um gênero sexual moderno, um cara que não quer ser homem nem mulher, ele quer ser ele. O filme da Lucrécia, o Zama, é um filme feito depois de muito tempo sem a Lucrécia filmar. Então ela adaptou um romance pela primeira vez, os roteiros sempre eram dela, esse é um roteiro adaptado, sobre um cara que espera uma promoção no novo mundo. Através da história do Zama, ela conta um pouco essa inércia do poder na América Latina, e eu, como brasileiro, achei incrível. E o do Cláudio é baseado no Chico Sá, também pela primeira vez, um roteiro que não é de argumento dele, é baseado num livro autobiográfico do Chico Sá, e mostrando a formação de um poeta entre uma pseudo-liberdade e uma pseudo-caretice do homem simples brasileiro. Assim. Tem uma delicadeza, eu acho, em você saber em que você vai, aonde você vai atuar, qual a vocação dos projetos nos quais você está, o que eles falam para as pessoas, de que maneira eles alegram as pessoas, ou de que maneira eles alertam as pessoas, né? Acho que esse é o grande trabalho meu, como intérprete, é sempre olhar o projeto e dizer sobre o que é isso, antes de dizer sim, né? Sobre o que é isso. O pensamento de Arthur Schopenhauer, considerado o último dos grandes filósofos do idealismo alemão, é tema de estudo do professor Leandro Chevitarese. Ele faz uma pequena introdução às ideias instigantes do Schopenhauer na entrevista que você confere a seguir. Eu sou Leandro Chevitarese, sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu trabalho pesquisando Schopenhauer. Esse filósofo é um importante expoente do pensamento ocidental. Ele surge no século XIX e a sua obra acaba sendo extremamente influente no cenário posterior. É conhecida a sua significativa influência no pensamento de Nietzsche
e, consequentemente, também veremos a sua importância em Freud. Em relação ao Kant, ele apresenta a noção de que seria possível conhecer o em si das coisas. E o em si das coisas é apresentado por Schopenhauer como sendo a vontade. Mas o que significa isso? Significa que, para além daquilo que podemos pensar, efetivamente existe um significado, um significado mais profundo para o próprio mundo. Ele se revelaria a nós não a partir daquilo que nós conseguimos representar, mas por um tipo de experiência que acontece a nós internamente por meio do corpo. O corpo seria, então, um tipo de chave de leitura a partir do que todo o mundo começaria a ser decifrado. O que Schopenhauer chama de decifração do enigma do mundo. Cada fenômeno, cada manifestação, seja ela no reino material, vegetal, animal ou humano, passa a ser compreendido como uma forma de objetivação da vontade, ou seja, uma forma de fenomenalização ou de aparecimento ou manifestação dessa essência do mundo, que é uma força cega e irracional, a vontade de viver. Ora, isso traz um tipo de interpretação bastante diferente sobre a própria condição humana. Porque se nós somos fundamentalmente vontade, se essa é a nossa essência, se é isso que nos move, então o paradigma moderno, clássico, começa a ser desconstruído. Ou seja, o ser humano não é um animal racional, autônomo, livre, capaz de decisões arbitradas exclusivamente por sua racionalidade. Na verdade, o que move o homem é a vontade. Somos cada vez mais, sempre, continuamente atravessados por um fluxo de desejos, paixões, afetos, sonhos. Porque se fundamentalmente somos vontade, se a vida é marcada pela dinâmica dos desejos, então continuamente estamos ou a buscar e desejar aquilo que não temos, ou estamos tentando manter aquilo que efetivamente ou eventualmente conseguimos, ou estamos lamentando aquilo que perdemos. De modo que a vida é marcada pelo sofrimento. Mas a decifração do enigma do mundo nos levaria a compreender que, sendo todos nós fundamentalmente vontade, poderíamos começar a perceber a dor do outro como se fosse cada vez mais próxima da nossa. Nesse sentido, a transposição do princípio de individuação me faria progressivamente ir à experiência da justiça espontânea, até o momento da bondade e, por fim, a própria experiência da compaixão. A compaixão, ela seria, para o Schopenhauer, um fundamento de toda a moralidade. Não se trata, portanto, de pensar uma moral baseada na racionalidade ou no dever, como Kant gostaria, mas trata-se de perceber que uma melhor compreensão da própria essência do mundo nos levaria a uma experiência de sentir junto, de um compatos, de alguma coisa que talvez hoje nós chamemos de solidariedade, enfim, mas o Schopenhauer nos destaca a importância fundamental desse sentimento como sendo originalmente aquilo que constitui a própria, o fundamento de toda a moralidade, de todo o significado para o mundo. A gente entrevistou os fotógrafos Fernando Slaffer e Francisco Costa. Os dois têm projetos onde eles postam foto todos os dias em um ano. O 365 Nus e o projeto 365. Dá uma conferida. Meu nome é Francisco Costa, eu sou fotógrafo e a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre projetos fotográficos com duração de um ano, né? Os projetos 365. Eu acho que de repente na trajetória de um fotógrafo ou de qualquer pessoa que trabalhe com imagens, você destrinchar um projeto ou uma série de projetos num período maior e contínuo pode ser muito importante para você se aprofundar dentro de cada tema, assim. Então pode ser não literalmente contar a história, o que aconteceu naquele um ano, mas aprender junto com a história. Porque a partir do momento que é um processo diário, sua vida durante aquele período está diretamente ligada a isso. Eu sou psicólogo de formação e eu comecei a fotografar junto com o Fernando, e aí eu tenho essa ideia na minha cabeça de que eu precisava fazer alguma coisa para marcar isso, esse processo era importante ser marcado. E aí, de novo, conversando com o Fernando, eu falei que eu queria fazer alguma coisa e ele me falou, por que você não faz um projeto de tipo 365?
comecei a fazer um autorretrato por dia. Eu acho que mesmo na vida mais rotineira, assim, a gente não tem uma dimensão real do tempo, assim, né? Do dia, né? A gente liga um piloto automático e a gente vai. Então eu acho que esse tipo de trabalho diário e que ainda tem essa pretensão de ser algo criativo, não é só mais uma repetição dentre todas as repetições que a gente tem na nossa vida, ele acaba marcando, assim, né? Eu decidi começar esse projeto principalmente porque a maioria dos meus trabalhos são muito focados em moda e publicidade. Gosto muito do que eu faço, mas eu tava sentindo falta de poder criar sem amarras. Então eu achei que o jeito óbvio de fazer isso seria fotografar pessoas sem roupa. Não era o objetivo pegar modelos, nem queria que as pessoas se sentissem num trabalho. Eu queria explorar a relação delas com o nu. Eu recebia diariamente, literalmente, o feedback das pessoas que estavam participando daquilo. E eu sempre recebi feedbacks muito positivos. Aquilo é empoderador, não só para quem é uma minoria, talvez principalmente para quem é uma minoria, mas eu acho que para todo mundo, porque é uma situação que as pessoas se sentem frágeis. Necessariamente, se mostrar dessa forma e falar, foda-se, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho nenhum problema em participar disso, é algo que para elas foi uma conquista. Porra, fez esse ano que me deu trabalho de 5, valer por 10, assim. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você vai ficar por dentro do som do Bugarins. Eles são lá de Goiás, mas eles ficaram famosos no mundo todo com seu rock psicodélico super brasileiro. Eles falam um pouco sobre os seus 2 álbuns já lançados, saca só. Menina perdida no céu azul, muito moderna, fugiu pro sul, ela caiu do céu. Nós somos os Bugarins, os bandeirantes do Brasil profundo, de Goiás. Um morava na ponta da cidade, o outro na outra, e o Jim pegava um ônibus, demorava cerca de 2 horas para chegar na casa do Bank, e eles começaram a gravar umas músicas ali, mal gravaram, do jeito que estava bom. E depois de 1 ano, que deu para fazer umas 6 ou 7 viagens dessas, eles tinham material para começar uma banda. Esse dito boom do Bugarins rolou desse lance da gente ter gravado as músicas, não saber o que fazer com elas. Bem que aproveitar o fluxo 1000 grau da internet e mandar, sei lá, e-mail para todo mundo para ver quem ouviu o disco. E muita gente ouviu e gostou. E a gente tá aí, sei lá, acho que nos últimos 2 anos a gente deve ser a banda que mais tocou no Brasil, assim, banda do nosso cenário. A gente deve ser a banda que mais fechou. 6.000 dias, muitos meses, muitas horas, sem parar, sem na iminência do pensamento. Pois o momento é quem vai falar. Justiça só não sei se demais. A gente não queria fazer nada psicodélico, a gente queria fazer um bagulho com efeito e minimamente com textura. A gente tava aprendendo a gravar, na verdade, o Ben que já tinha gravado uma música, me mostrou, e já era um bagulho totalmente distorcido, assim, que não, sei lá, você vai fazer associação com algo psicodélico, mas é porque é totalmente mexido, totalmente distorcido. E a gente pegou essa paixão de ficar experimentando e tal, e daí chegou na hora do show, a gente foi tentar fazer isso pro show, fez as músicas de outra forma. Hoje em dia a gente já experimenta de um outro jeito. O segundo disco, ele saiu do meio da primeira turnê mundial que a gente fez e parando para ficar 3 semanas na Espanha para gravar essas músicas. Então fomos para um estúdio pela primeira vez. É um disco ainda que para mim soa bem especial, assim, não é um disco que soa comum. Cada um tá cantando alguma coisa, a bateria, tipo, se ela fosse um pouquinho mais dura, ele ia atrapalhar o baixo, que já ia deixar as guitarras da gente bem boba, e que ia fazer o Dinho não conseguir cantar também. Então acho que tá todo mundo com muito cuidado, assim, tocando cada coisinha que tá tocando ali, todo mundo pensou bastante. Não sei, o tema, pra mim, você pensa que é a vida mesmo.
Porque as músicas só saem disso, ou de estado de gozo ou estado de conflito, né? Ou você tá querendo resolver alguma coisa que tá dentro de você, ou você tá querendo só expressar uma coisa bem bonita que você tem ali também dentro de você. E talvez por isso eu acho que as letras funcionam tão bem, mesmo sendo simples.